Deus criou a família para um propósito eterno, mas a queda do ser humano fez com que a família ficasse transtornada e passasse por muitos problemas. Neste segundo trimestre do ano de 2016, as lições bíblicas voltadas aos jovens trata de um tema muito especial, a família. Eu e a minha casa, eis o tema das lições bíblicas, que foram comentadas pelo pastor Reinaldo Odilo, da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Pastor Reinaldo, seja bem-vindo ao CPAD News de hoje. Obrigado, irmão Jorge. Qual é o propósito de Deus para a família? Jorge, o propósito que Deus sempre pensou acerca da família foi que a família fosse o núcleo em que ele fosse adorado. É óbvio que há um propósito também social, da família ser a base de toda a sociedade, mas esse objetivo de que a família fosse o núcleo de adoração a Deus sempre esteve presente no coração do Senhor. Prova disso é que Adão e Eva tinham essa comunhão com Deus. Deus visitava Adão todos os dias na viração do dia e esse era o propósito que o Senhor tinha de forma primacial. Era o primeiro objetivo, era que Deus pudesse ser adorado na família. E eu gosto de dizer que a família é o ponto de interseção entre o céu e a terra. Deus constituiu a família como o núcleo, como o lugar onde o Senhor se revela. Quando Deus falou a Abraão, ele disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E assim Deus vai escolhendo famílias ao longo da história para se revelar à humanidade. Bom, já que a gente está começando essa entrevista, eu queria que o senhor pudesse definir em que consiste a família. Olha, a família ela tem muitas conotações. Do ponto de vista legal, ela vai ter várias acepções ao longo da história, dependendo do ambiente social que ela está inserida. Mas, em via de regra, é um grupo que se vincula pela afetividade, por afinidades e pelas relações matrimoniais. A família, portanto, é constituída de marido e mulher que se casam, filhos e agregados que vêm para dentro do lar. Em linhas gerais, ao longo da história, a família é definida assim à luz do direito, inclusive. Do ponto de vista teológico, nós temos a definição de família bastante ampla. A família como um ponto de interseção entre o céu e a terra. A família é um lugar de bênção, é um lugar de salvação, é um lugar de crescimento, é um lugar de adoração. Então, ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar várias acepções para a família, sempre contando com a presença de Deus e com a bênção de Deus no núcleo familiar. Então talvez seja por isso que a família é tão atacada desde a antiguidade. A família sempre foi muito atacada, Jorge, mas hoje, no período da pós-modernidade, onde existe o relativismo moral, o pluralismo cultural, então hoje essa agressão é muito forte. E agora, recentemente, a partir de 1989, mais especificamente na Dinamarca, quando pela primeira vez na história da humanidade, houve a união civil entre duas pessoas do mesmo sexo e, diga-se de passagem, nunca antes na história da humanidade tinha se ouvido falar nisso. É óbvio que é comum a prática homossexual ao longo dos períodos históricos, nós não estamos negando isso, mas a união civil entre pessoas do mesmo sexo, ou mesmo casamento, os chamados casamentos homoafetivos, nunca se ouviu falar. É uma novidade, é uma agressão muito forte, porque desde os tempos de Aristóteles, e antes dele inclusive, mas por exemplo, Aristóteles, quando escreveu o livro A Política, ele já mencionava que a família, cujo início é homem e mulher que se amam, e ele até no livro ele diz que não apenas se amam, mas que não podem viver um sem o outro. É a partir daí que
surge a família. E ele vai dizer que essa base, o casal, o homem e a mulher, constitui a mais importante sociedade natural. E a partir do casamento de homem e mulher, isso é Aristóteles que diz no século IV a.C., é que vão surgir as aldeias, as cidades, enfim. É a partir daí que o núcleo que vai gerar vida para a humanidade que vem se compor. Então a família ela tem essa estrondosa importância tanto no campo teológico quanto no campo social, o campo sociológico. Agora, isso explica o motivo pelo qual a família seja tanto atacada? Pois é. Hoje em dia, essa visão pós-modernista traz um grande prejuízo para a família. Porque se a gente for se deter tão somente no relativismo moral que tem invadido os lares, hoje não se sabe mais o que é certo e errado. Há uma crise nas famílias, uma crise muito forte, uma crise educacional, uma crise de autoridade. Por exemplo, isso não está com muito tempo, que os pais ensinavam seus filhos o que era certo e o que era errado. Deus, no Antigo Testamento, ele ensinou aos judeus a terem um culto doméstico interminável. Ele diz, olha, quando os seus filhos estiverem andando, você fale. Quando estiverem parados, você fale. Quando estiverem sentados, você fale. Quando estiverem em pé, você fale a minha doutrina. Então era um culto doméstico interminável. Mas hoje, a ideia, Jorge, é que não exista mais certo e errado. Os pais, eles não podem mais dizer aos filhos o que é certo e o que é errado. Eles têm que deixar para a escola e as escolas, muitas delas envolvidas na teoria educacional chamada construtivista, elas também não dizem o que é certo e o que é errado, e essas crianças vão construindo a ideia do que é certo e o que é errado. Então, é algo realmente deletério que vem, inclusive, desde o iluminismo. É uma tese iluminista, a tese da utopia quanto ao homem, que o homem é inerentemente bom. E a partir daí se diz, olha, deixe o homem florescer, que ele vai ser um homem virtuoso, cheio de boas intenções, criativo, mas nós sabemos que isso não é correto. O homem é inerentemente mau e por isso as famílias estão sofrendo muito. Essa crise educacional, crise de autoridade, os pais não conseguem mais contornar os seus filhos e os filhos agora são quem mandam nos pais. Então é realmente um problema muito grave com repercussões para o futuro inimagináveis. Com certeza, e inclusive podem ser repercussões que não se tem condições de voltar atrás, dado o grau de destruição que essas filosofias e esses pensamentos estão produzindo. Eu estou conversando aqui com o pastor Reinaldo Odilo, da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, ele que é comentarista das lições bíblicas de jovens para este segundo trimestre do ano de 2016, preparando a juventude para vencer o mal com a palavra de Deus. Voltamos daqui a pouco, depois de um rápido intervalo comercial. Foi muito rapidinho esse intervalo e eu estou de volta com o pastor Reinaldo Odilo, juiz de direito, pastor, professor de teologia e comentarista das lições bíblicas da CPAD para este segundo trimestre do ano de 2016. Ele é autor do livro Eu e a Minha Casa, esse que você está vendo aí na sua telinha. Pastor Reinaldo, qual é o padrão de Deus para a família? O padrão de Deus, Jorge, está na Bíblia. O padrão de Deus para a família é um padrão muito alto e é um padrão puro. A família ela tem que ser monogâmica, marido e mulher. Esse é o padrão de Deus, com filhos obedientes, com pais que liderem
os seus lares. Hoje nós temos muitas famílias nas quais os pais, os maridos já não lideram. E isso promove uma grande desestruturação no seio familiar, tanto em relação à sua esposa, aos filhos e inclusive à realização pessoal. Muitos homens são mal resolvidos na vida porque não conseguem ser líderes na sua casa. Esse foi o projeto de Deus. Esse é o padrão de Deus para a família. E nós vemos hoje, como eu falei no bloco anterior, essa cosmovisão que tem permeado o mundo. A cosmovisão naturalista, a cosmovisão que esquece-se das coisas de Deus. Tem sido muito prejudicial, porque tem procurado alterar paradigmas sociológicos, portanto, científicos e também teológicos vigentes há milênios. E isso eu acho interessante dizer, Jorge, que os atuais formadores de opinião que estão nas universidades, estão na mídia, estão nos governos, eles ainda não colheram os frutos dessa famigerada cosmovisão que tem sido ensinada nas escolas de primeiro grau, nas faculdades e veiculada fortemente pelas mídias. Nós não temos colhido os frutos sociais ainda. Talvez as gerações futuras verão quão prejudicial foram todas essas iniciativas. Mas nós, hoje, que temos a cosmovisão judaico-cristã, devemos falar sobre o padrão de Deus para a família. Nós temos a resposta. Aliás, só quem tem a resposta é a cosmovisão judaico-cristã. Nós podemos dizer, porque isso foi Deus quem falou. E aquilo que Deus falou realmente não pode ser contestado. A palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Pastor Reinaldo, eu queria saber o seguinte: o que o senhor propõe nas lições bíblicas e no livro Eu e a Minha Casa, para que o jovem possa construir uma família e para que ele possa ser bem resolvido na sua posição dentro do casamento? Essa pergunta é muito importante, porque a grande parte da juventude hoje está como ovelha que não tem pastor. A juventude não entende. Ela procura viver ao sabor da aventura. Mas o jovem que tem temor de Deus, ele vai seguir o padrão da palavra. Nós escrevemos no livro e também na revista da Escola Dominical um capítulo totalmente dedicado à formação do novo lar. E ali nós mencionamos os passos que o jovem deve tomar. Desde a espera, que é o primeiro momento, passando pela escolha certa, pela conquista, namoro, noivado, tudo dentro do padrão de Deus, preparo intelectual, o emprego e, enfim, o casamento. Então, há um caminho, há um percurso a ser trilhado com paciência dentro do padrão que Deus estabeleceu. Repito, o padrão de Deus é muito alto e nós somos fracos, nós seres humanos temos dificuldade em alcançar o padrão de Deus. Possivelmente, ninguém alcança o padrão de Deus sem a ajuda dele, sem a intervenção dele. Na Bíblia, nós encontramos muitos homens que poderiam ter dado muito certo, mas não alcançaram o padrão de Deus. E eu cito, por exemplo, Sansão, que foi um jovem que na hora de construir o seu futuro, na hora que foi escolher um cônjuge, sempre errou e sempre se deu muito mal. Mas há outras pessoas na Bíblia que entraram, que aderiram ao padrão de Deus e como eles foram felizes. Então, o jovem que quer ser feliz, ele tem a resposta na palavra de Deus. E a cosmovisão judaico-cristã oferece plenamente essa resposta. Perfeitamente. Você que está acompanhando essa entrevista está vendo a importância de participar da Escola Dominical, que é a maior agência de formação e de educação cristã na atualidade. Nós voltamos daqui a pouco, depois de um breve intervalo comercial.
E se já estivéssemos vivendo o Apocalipse, você saberia reconhecer os sinais? Em Agentes do Apocalipse, o Dr. David Jeremiah convida você para uma viagem surpreendente, desvendando os mistérios que intrigam a humanidade a respeito dos últimos acontecimentos. Envolvendo dramatização e estudo bíblico, ele faz uma análise instigante dos principais personagens do fim dos tempos, ligando as profecias aos dias atuais como nunca se viu antes. Do autor best-seller David Jeremiah, Agentes do Apocalipse, um produto com a qualidade CPAD. É com alegria que nós estamos recebendo hoje o pastor Reinaldo Odilo, comentarista das lições bíblicas da CPAD para a faixa etária de jovens neste segundo trimestre do ano de 2016, comentando sobre um tema de relevância que é a família. Pastor Reinaldo, atualmente está muito em voga na mídia, inclusive tramitando no Congresso, algumas leis que favorecem a ideologia de gênero. De certa forma, isso é um ataque à família. Gostaria que o senhor pudesse fazer algumas considerações para que aquele irmão, para que aquela irmã que está acompanhando esse programa possa ficar bem informado quanto à perniciosidade deste pensamento moderno. Realmente nós vivemos sob um forte ataque. A família está sob um forte ataque. O casamento, ele tem sido alvejado há muito tempo, de forma muito forte, procurando que ele seja desestabilizado. O casamento ele tem algumas bases, ele tem algumas premissas que são muito importantes. Deus, quando estabeleceu o casamento, e a sociologia ao longo da história, quando foi ratificando isso pela experiência, pela prática empírica que o casamento foi trazendo, os benefícios do casamento para a sociedade. Então, o casamento ele é historicamente indissolúvel. No Brasil, ele era indissolúvel. Em 1977, a partir de 77, com a lei do divórcio, o casamento perde esse primeiro pilar. Ele deixa de ser indissolúvel. E aí, com o passar do tempo, logo mais, nós vamos ver outros pilares do casamento que foram caindo. E esse outro foi exatamente o casamento homossexual, o casamento homoafetivo, decorrente da ideologia de gênero. E aí o que acontece? Agora, tanto nos Estados Unidos como em diversos países do mundo e também no Brasil, já se autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Cai, portanto, o segundo pilar que sustenta o casamento, que é o gênero. E aí já temos a indissolubilidade que caiu, temos o gênero que caiu e um outro pilar do casamento era o número 2. Por quê? Homem e mulher, então o casamento ele tinha que ser entre duas pessoas porque era homem e mulher. Só que agora, por causa da ideologia de gênero, já se está admitindo no Brasil os casamentos poliafetivos ou poliamorosos, entre 3 homens, 3 mulheres, 2 homens e 2 mulheres, enfim. Por que isso? Porque já se quebrou o paradigma em relação ao gênero, por causa da ideologia de gênero, e agora estão quebrando também o paradigma do número, ou seja, não apenas 2 pessoas podem se casar, mas o número indefinido. Falta apenas o último paradigma e a última base do casamento, que era o casamento dentro da espécie, entre seres humanos. Mas nós vemos, por exemplo, na Alemanha, já um movimento forte de grupos de zoofilia que querem a legalização do casamento com animais. Que perigo, que coisa horrível. Que coisa horrível. Mas na Alemanha, aí nos sites, você vai encontrar já essa informação de homens, pessoas que se relacionam com o animal e querem avançar sobre a legalidade desses relacionamentos. Porque um abismo chama outro abismo. Então você veja, a ideologia de gênero que começa com uma coisa aparentemente inofensiva, vai trazendo, vai puxando consequências danosas cada vez mais. Nós não sabemos se isso vai acontecer no Brasil, essa autorização, mas a partir do momento
que se foram quebrando os outros paradigmas, não há por que nós acreditarmos que esse último paradigma, que é o casamento entre seres humanos, vai ser preservado. É por isso que nós que somos cristãos temos que defender todas as bases do casamento, conforme Deus estabeleceu no Jardim do Éden. Alguém pode dizer, mas a sociedade mudou, o mundo evoluiu, mas o padrão de Deus para a família não alterou, porque a Bíblia não se altera. E nós sabemos perfeitamente que esse padrão de Deus funciona. Ao longo da história da humanidade, esse padrão sempre funcionou. Veja, na Dinamarca, em 1989, foi lá 25 anos, 26 anos, que começou a aceitar o Estado legalizar uniões entre pessoas do mesmo sexo. E hoje, na Dinamarca, há uma grave crise de geração de filhos. O governo está patrocinando, está incentivando financeiramente os casais a terem filhos. Veja, começou há 25 anos esse movimento, isso foi crescendo, e hoje a Europa, e notadamente a Dinamarca, é o país que tem os piores índices de natalidade, e eles estão preocupados com o futuro daquela nação. Então veja, um padrão que começou há pouco tempo já está produzindo certamente efeitos deletérios para aquela sociedade. Temos que ter cuidado, temos que avisar aos nossos jovens o perigo que estamos correndo e temos que nos firmar na palavra de Deus. Nesse sentido, o senhor considera que as lições bíblicas voltadas aos jovens da CPAD são pioneiras ao tratar de um assunto tão contemporâneo, tão atual, num trimestre de escola dominical? A CPAD está de parabéns, porque sempre tem abordado, sempre tem trazido esses temas à discussão com brilhantes comentaristas. Eu sou o menorzinho deles, estou aprendendo agora, mas fico muito feliz em poder estar dando a minha mínima, ínfima contribuição para o fortalecimento dos nossos jovens e para a consolidação cada vez mais forte da cosmovisão judaico-cristã. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem a quem está acompanhando o nosso programa sobre como construir uma família segundo o coração de Deus. Deus tem um projeto lindo para cada família, para cada ser humano. Deus quer fazer todo mundo feliz. Mas a orientação para ser feliz na família está na Bíblia Sagrada. A Bíblia tem a resposta para todos os anseios sociais. E onde está isso na Bíblia, irmão Jorge? Está lá no livro de Eclesiastes, quando diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Esse cordão de 3 dobras, que significa o casal e Deus, ele será forte, ele enfrentará os maremotos da vida, ele enfrentará as tempestades do dia a dia e não se quebrará, porque Deus está no meio. O que fazer? É a pessoa buscar no casamento fazer o outro feliz. É uma coisa tão simples, mas de muita profundidade. Para ter um casamento, uma família, como no centro da vontade de Deus, primeiro, a pessoa tem que buscar no casamento que o outro seja feliz. A partir daí, Deus vai interagir nesse relacionamento, porque não será um relacionamento com padrão egoísta, você buscar a sua própria felicidade. A ideia de Deus é que um busque a felicidade do outro, porque casamento é complementariedade. E aí está então a família segundo o coração de Deus. A família segundo o coração de Deus, né? É um processo que envolve uma série de complicadores, uma série de elementos, mas é possível o jovem encontrar esse caminho, conhecendo a Deus, andando com Deus, porque Deus vai ensinar a ele como dar todos esses passos rumo à felicidade. Pastor Reinaldo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Nós desejamos a você um ótimo trimestre, que você possa crescer e levar outros ao crescimento e aproveitar ao máximo o potencial da escola dominical.
Numa próxima oportunidade, nós voltamos aqui no CPAD News, se Deus assim o permitir.